E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda Mendes, você está aqui no nosso canal Pedagogia Tira Dúvidas. Dessa vez vou trazer aqui um tutorial sobre o tão temido gestão do projeto educativo. Muita gente tem me perguntado, muita gente tem ficado com muitas dúvidas a respeito da elaboração desse texto, que muitos também aí chamam de TCC, né? Na realidade não está muito errado não, porque a estrutura é muito parecida, né? A gente tem que preparar aí um referencial teórico para a construção desse projeto educativo. Então vamos lá explicar um pouquinho, gente. Aqui está para vocês um manual. Esse manual está disponível no ambiente virtual de vocês, alunos aí das faculdades Croton. Então você vai ler, né, todo esse manual. Para que esse vídeo não fique muito extenso, eu não vou ler o manual para vocês, tá bom? Cada um vai se preocupar em fazer essas leituras. Eu apenas vou me atentar aqui, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa parte aqui que eu acho bastante interessante, que é a primeira coisa que você precisa se preocupar quando for escolher o seu tema. Bom, eles te dão aqui uma opção de linha de pesquisas dividido em docência ou gestão. Então, em primeiro lugar, você vai pensar da seguinte maneira: meu trabalho vai estar voltado para a sala de aula, para o professor. Bom, se vai estar voltado para a docência, então eu posso escolher entre educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. Então, já tem a primeira parte aí da minha linha de pesquisa. Se eu vou escolher gestão, então eu posso escrever sobre contexto escolar, que são as instituições, né, de ensino aí, ou um contexto não escolar, que pode ser uma ONG, pode ser um hospital, uma empresa, enfim. A partir do momento que eu decidi, então, os rumos da minha pesquisa, eu posso aí escolher o meu tema, tá bom? Então, isso eu achei muito importante destacar aqui, porque muitas pessoas falam: ah, de que maneira que eu posso escolher o meu tema? Então, aqui no roteiro, vem bem explicadinho para você. Outra coisa interessante é, escolhido o tema, você já sabe qual é a linha de pesquisa que você quer, né? Se é docência ou gestão. E se você vai aplicar, por exemplo, a docência, a educação infantil ou ensino fundamental. Então, você sabendo, vamos dar um exemplo aqui. Eu escolhi docência e eu escolhi ensino fundamental. E aí, a partir disso, eu vou escolher um tema que se articule aí a essa linha. Então, por exemplo, no caso que eu vou explicar hoje, eu escolhi Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal aplicado aí à sala de aula no ensino fundamental anos iniciais. Logo depois, você vai escolher uma metodologia ativa para você trabalhar lá na parte da metodologia, do método, no seu trabalho. Ah, que metodologia ativa são essas? Bom, a gente tem aqui no roteiro os exemplos de metodologias ativas que podem ser trabalhadas, que são aí a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas e a gamificação. Então, você vai escolher uma dessas metodologias ativas para basear a construção do seu projeto educativo lá na parte de metodologia. Bom, eu expliquei aqui resumidamente os principais pontos, né, que estão disponíveis aqui nesse roteiro para a construção do trabalho. Agora a gente vai ver aqui o modelo. Você que está assistindo esse vídeo aí, já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva, deixa o like nesse vídeo, tá bom? Se você quer acessar esse modelo aqui digitável para que você faça seu projeto educativo, nos chame aí nos comentários que através do WhatsApp eu envio para você, tá bom? Mas se inscreva no nosso canal, nos ajude. Vamos lá. Então, gente, aqui na capa, você vai colocar o seu nome aqui, né? Já vai estar tudo certinho aqui para você digitar. E aqui vem o seu tema. Como eu disse, aqui eu vou falar um pouquinho a respeito de Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal, o professor mediador e as metodologias ativas. Todos os trabalhos têm tema livre, mas devem englobar metodologias ativas. Então, aqui vamos passar a parte textual. Gente, um diferencial desse trabalho para os outros textos que a gente já tem costume de ver na UNOPAR é que é
folha corrida. O que significa isso? Ele não tem aqui uma numeração elencando 1, 2, 3, não. A introdução não precisa conter até uma página, ou estar sozinha na página. A folha é corrida, desse jeito aqui. Você vai escrevendo, né? E vai correndo o seu texto. Esse texto tem que ter no total entre 10 e 12 páginas. A introdução não precisa ter uma página ou meia página. Essa introdução tem que ter um texto que fale e apresente o seu tema de uma maneira bem específica e resumida. Então, aqui por exemplo, sobre esse tema que eu escolhi, iremos abordar, né, nessa produção textual, Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal, elencando aí a importância do professor mediador, atuando com metodologias ativas na construção de uma aprendizagem significativa na vida do aluno, colocando o aluno como o centro dos seus processos de ensino e aprendizagem, e taralalá. Você vai fazer, então, isso na sua introdução, falando sobre o que você vai fazer no trabalho. Eu sempre digo que introdução é aquilo que você faz depois que o seu trabalho está pronto. Por quê? Porque se você fizer agora no começo, vai ficar vago, né? Então, você primeiro tem que saber sobre como ficou o seu trabalho para depois fazer essa introdução. Os objetivos é o seguinte: no objetivo geral, você vai dizer em um único item qual é o objetivo principal deste trabalho. Aqui, neste caso, o objetivo principal é levar o professor a compreender a importância de atuar dentro da zona de desenvolvimento proximal na intenção de levar o aluno a ser o protagonista de suas aprendizagens. Esse é o meu objetivo geral, tendo em vista o meu tema. Lembrando que o tema é único e cada um vai ter o seu, tá bom? Objetivos específicos. Aqui eu deixei alguns descritos de acordo com esse tema que eu vou trabalhar, mas você tem que elencar esses objetivos específicos de acordo com o que você escrever. Lembrando que você vai ter que colocar aqui esses objetivos específicos de acordo com o que você escrever no seu texto. O primeiro objetivo aqui, por exemplo, não pode se elencar lá no finalzinho do texto, não. Aqui eu coloquei numa crescente. Em primeiro lugar, analisar as propostas da educação tradicional em contrapartida com a aprendizagem significativa. A primeira parte do meu texto eu falo sobre isso. Depois, apresentar a zona de desenvolvimento proximal e sua relação com metodologias ativas. Eu falei disso aqui mais ou menos no meio. E, por fim, exemplificar o uso das metodologias ativas para a aprendizagem significativa e interdisciplinar de alunos do ensino fundamental, anos iniciais. Então, eu falei disso aqui mais ou menos no final, que foi na parte da metodologia. Você precisa, então, citar 3 objetivos específicos. Lembrando que o objetivo geral e o objetivo específico tem que começar com um verbo no infinitivo. Então, é indicar, analisar, apresentar, exemplificar, explanar, explorar, analisar, verbos no infinitivo, tá bom? Vamos para a problematização. Aqui você vai apresentar o problema do seu projeto, que deve conter uma questão de pesquisa. Então, no caso da pesquisa que eu elaborei sobre Vygotsky, seria: qual é o papel do professor na educação do aluno no ensino fundamental, tendo em vista colocá-lo como protagonista de suas aprendizagens? Então, isso é respondido no meu trabalho, dizendo que o papel do professor é o papel mediador, aquele que atua ali, não entregando a resposta das perguntas, mais perguntando do que respondendo, atuando de uma maneira que faça o aluno se engajar. E a questão da zona do desenvolvimento proximal, o professor precisa observar o que o aluno faz com ajuda e o que o aluno faz sozinho. E a distância entre o que ele faz sozinho para o que ele faz com a ajuda de um professor ou de um coleguinha é essa zona de desenvolvimento proximal. E é nesse local que o professor mediador deve atuar. Então, isso eu exemplifiquei na problematização. Tem uma quantidade de páginas? Não. Você vai ver aí que no roteiro não explica sobre quantidade de páginas. Mas, tendo em vista que o referencial teórico tem que ter entre 5 e 7 páginas, então você deve observar que todo o trabalho, contando da introdução à conclusão, da introdução até o final, deve conter até no máximo 12 páginas.
Pessoal, então agora vamos para a parte mais relevante que eu considero no trabalho, é a alma do trabalho, né? O referencial teórico. Aqui você vai construir um texto entre 5 e 7 páginas, utilizando aí uma vasta pesquisa bibliográfica, ou seja, você precisa pesquisar e referenciar, citar. No meu caso, como eu estou aqui falando a respeito de Vygotsky, eu vou buscar artigos que acrescentem, artigos que falem sobre zona de desenvolvimento proximal, professor mediador, aluno no centro e no foco dos seus processos de ensino e aprendizagem, aprender a aprender, construtivismo, tudo isso para acrescentar informações para colocar aqui. Então, esse referencial, vamos escrever aqui tudo aquilo que você se propõe a afirmar por que a sua problematização, essa sua pergunta aqui, precisa ser respondida. De que forma ela vai ser respondida? Então, aqui você vai debater, vai usar... Ah, Fernanda, por exemplo, se eu escolher Montessori, então eu só vou ter que procurar coisas que falem sobre Montessori? Não. Você pode escolher citações, referências que se encaixam, elas precisam se elencar umas com as outras, elas precisam como que eu posso explicar? Se conectar. Você está falando, por exemplo, sobre a metodologia ativa de ensino, né? E a zona de desenvolvimento proximal. Então, você pode usar, por exemplo, livros do José Moran, que falam muito a respeito das metodologias ativas de ensino, e ali você pode jogar uma citação onde ele fala que a aprendizagem significativa é aquela que coloca o aluno como foco, e não que entrega, né, um material mastigado. Aí você pode usar também, por exemplo, Paulo Freire, que fala que na educação tradicional não há construção do saber, é tudo entregue de uma maneira mecânica. Paulo Freire diz que quando o aluno aprende a ler, ele aprende a ler. Eva viu a uva, mas ele não medita, ele não pensa, ele não faz uma reflexão sobre quem é Eva, qual é o seu papel, quem que lucra com essa uva. Tudo isso engloba aí a questão da educação tradicional e das metodologias ativas. Então você pode dar uma ampliada nessa sua pesquisa, mas não fuja do tema, tá? Se você escolheu, por exemplo, falar sobre ludicidade, citando aí Vallon, então você vai atuar aí dentro da questão da ludicidade. Você pode até usar, caminhar aí para falar sobre a educação tradicional, né, o ensino conteudista e fragmentado? Pode, porque você vai depois elencar aí várias ações que contribuam para que o professor quebre esse ensino tradicional e traga a ludicidade, né, para dentro da sala de aula. Então, é interessante isso, você fazer esse referencial teórico se encaixando. Então, depois que você construiu aqui o seu texto, até 7 páginas, você vai começar um método. Esse método aqui, gente, ele se relaciona a uma atividade educativa que você vai escrever para que seja desempenhada em uma realidade que englobe ali a sua proposta. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre ensino fundamental, aqui eu vou desenvolver um projeto sobre ensino fundamental. Então, vamos lá. Utilizando aqui, vamos supor que eu queira utilizar a metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos para o ensino fundamental. Aqui eles até deram alguns exemplos, mas eu vou dar um que eu acho interessante. Eu posso pegar uma turma de 5ª série e desenvolver um projeto onde os alunos deverão, através de ABP, aprendizagem baseada em projetos, falar sobre os desperdícios que ocorrem numa feira livre do seu setor, do seu bairro. Então, esses alunos, eles irão conhecer, eles irão a campo, conhecer como que é a feira, quais são os alimentos que são ali desperdiçados, o que acontece nesse ambiente de feira, o seu contexto, a linguagem, todos os processos, e vão fazer ali uma pesquisa de campo. E depois, os alunos, então, eles vão englobar de uma maneira interdisciplinar conhecimento de ciência, matemática, língua portuguesa, geografia, vão aprender mais sobre cultura, ou seja, na prática, eles vão ter um conhecimento interdisciplinar. E depois, deverão, aí, divididos em grupos, apresentar ao professor propostas para que aqueles alimentos que são desperdiçados ali na feira possam, por exemplo,
ser usados como adubo orgânico, né? Ou outro método ou outra ação que os alunos cheguem a essa conclusão. O interessante na ABP é que o aluno ele vai desenvolver o projeto de maneira autônoma, vai chegar a uma solução daquela pesquisa, daquela problemática de uma maneira autônoma, e o professor vai apenas mediar os processos de ensino e aprendizagem aí. O professor não vai dar essa solução, até mesmo essa solução que eu dei é apenas para vocês entenderem o projeto, mas a solução, toda a ação é voltada no protagonismo do aluno. Então, é o aluno que vai desempenhar e construir esse projeto. E aqui é interessante percebermos que esse modelo que eu falei, ele versa aí em cima do que Vygotsky, né, representa para a educação. Por quê? Porque o aluno ele vai atuar através da sua experiência lá, porque Vygotsky fala muito a respeito da experiência, da interação, a pessoa aprende através da experiência, da socialização. Então, quando você for usar um método, ele tem que se encaixar com o seu referencial teórico. Aqui eu coloquei por etapas, porque para desenvolver esse método, depois de eu explicar aqui como que seria essa atividade, eu posso colocar aqui, primeira etapa, dividir os alunos em grupo, explicar a proposta. Segunda etapa, né, a visitação dos alunos à feira. Terceira etapa, a construção do projeto. Quarta etapa, a apresentação. Mas da maneira como você achar que fique melhor, né, de acordo aí com a sua proposta. O cronograma se trata aí de quanto tempo vai levar para que esta proposta aqui, que vai estar no método, quanto tempo ela vai levar para ser planejada, executada e avaliada. Nesse caso da feira, ela levaria aí uma semana para ser planejada. Isso é a minha estimativa, você tem que ter a sua. Quanto tempo os alunos executariam esse projeto? Em quanto tempo? Em quanto tempo eles fariam as pesquisas, as visitações a campo? Às vezes precisa visitar mais de uma vez, precisa fazer slide, precisa fazer um texto. Então, em quanto tempo? Será que 3 semanas dá? Então, se você acha que sim, você coloca. E a avaliação? Bem, a avaliação, gente, no caso, eu sempre coloco o mesmo prazo entre planejamento e execução, que no caso aqui são 4 semanas. Por que eu coloco assim? Porque aqui, gente, é interessante você perceber que a avaliação pode ser formativa. E a avaliação formativa é aquela que ocorre durante todo o processo. O professor observa aí a participação do aluno, o seu engajamento, a sua responsabilidade. Então, não é só na hora que o projeto ficar pronto, é durante todo o projeto. E lembrando que a avaliação formativa é aquela que dá um feedback ali para o aluno. Olha, tá legal, não tá? O que podemos melhorar? O que você acha sobre isso? E lembrando que a proposta do ensino e aprendizagem, desse processo de ensino e aprendizagem segundo Vygotsky, é aquela que o professor é mediador. Então, o professor não pode dar as respostas a todo momento. Ele mais pergunta do que responde, fazendo o próprio aluno chegar às suas conclusões e atuando aí nessa distância entre o que o aluno já sabe, entre o que o aluno faz sozinho e o que ele faz, né, com auxílio de um coleguinha ou até mesmo do professor. Recursos aqui é o que você vai precisar. Eu vou precisar aqui de papel, eu vou precisar de caneta, eu vou precisar de um computador, eu vou precisar... vamos fazer cartazes, então eu vou precisar de cola, eu vou precisar de tinta guache, eu vou precisar de canetinha. O que você vai precisar de maneira física ou até mesmo um ambiente da escola, né, para uma apresentação, enfim. A avaliação aqui é quais são os critérios desse seu processo avaliativo aqui que a gente falou. Então, aqui você vai dizer, a avaliação será formativa, nesse caso que eu estou exemplificando. A avaliação será formativa e o professor precisa observar, desde o primeiro momento, o engajamento, a responsabilidade, a atuação do aluno, o trabalho em grupo, enfim, tudo que você acreditar que seja importante. Essas partes, gente, todas aqui não tem quantidade mínima de páginas, só o referencial teórico que tem essa quantidade mínima de páginas. Então, todo o seu trabalho vai ter que ser concluído em até no máximo 12 páginas. Aí a gente já chega aqui nas referências, lembrando que todo o seu texto tem que ser justificado,
tá? A palavra referência, segundo as normas da ABNT, ela é centralizada no texto, diferente dessas outras aqui que podem estar alinhadas à esquerda. E suas referências também não podem ser justificadas. Elas precisam ser alinhadas à esquerda. E também precisam estar em ordem alfabética. Vemos aqui, ó, BNCC, depois Brasil, Coelho e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso, gente. Esse trabalho, ele é um pouco mais complexo, você vai precisar de um bom planejamento, tá? Um referencial teórico bem legal, um tema que você domine, que você já conheça. Lembrando que a todo momento você precisa conectar as metodologias ativas no seu trabalho, porque isso está descrito lá no manual para elaboração do trabalho. Aqui foi apenas um exemplo. Você pode usar aí Maria Montessori, você pode usar Celestine Freinet. Se você não quiser usar um referencial só, também pode. Vamos supor, você queira falar aqui sobre ludicidade na educação infantil. Você não precisa citar nenhum autor especificamente. Você pode falar sobre Froebel, pode falar aqui também sobre Maria Montessori, sobre Vallon. Enfim, você vai acrescentar todos aqueles teóricos aí da educação que versam sobre ludicidade. Pode acrescentar vários aqui. Se você vai falar, por exemplo, você escolhe EJA, né? E você vai falar aí sobre essa educação para jovens e adultos, você pode usar Paulo Freire, pode usar aí os referenciais teóricos que você gosta, que você domina, porque assim o trabalho vai ficar muito mais prazeroso. Tem dúvidas ainda? Está aí indeciso em alguma coisa? Quer uma dica sobre algum tema, sobre livros? Coloca aí nos comentários que a gente ajuda na medida do possível. Vamos nos ajudar, vamos aí agir auxiliando o processo de aprendizagem do outro. Dessa forma, a gente constrói uma educação muito mais significativa. Não deixe de se inscrever no nosso canal, gente. Deixa o like, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.